Oi, pessoal, bom dia. Então, eu tinha prometido mostrar essa linha do tempo que eu apresentei para vocês em sala de uma forma mais organizada. Então, promessa feita, promessa cumprida. Tá aqui a linha do tempo, eu vou disponibilizá-la depois para vocês num arquivo de imagem, um PDF, alguma coisa assim, para vocês poderem olhar ela isoladamente, né? Porque aqui eu quero rapidamente, né? Quero tentar ser bem rápido, só relembrar a minha intenção com esse material, né? Então tá lá, histórico do autoritarismo no Brasil, lá em cima, né? A ideia é lembrar vocês que a história brasileira é profundamente marcada por um viés autoritário, certo? Como eu falei em sala, durante todo o primeiro período da história brasileira, ou da história da América Portuguesa, ou do Brasil colonial, né? Ou simplesmente do Brasil colônia, passando pelo período monárquico até 1888, a gente tem um período marcado por um viés autoritário e escravocrata na política e na sociedade brasileira. Ora, a questão é que, deixa eu ver como é que eu consigo aproximar aqui, a questão é que a partir da abolição, a gente não tem o fim desse viés autoritário. Então, eu nomeei aqui o que a gente tem posteriormente a um autoritarismo pós-abolição da escravidão. Autoritarismo esse que, na bem da verdade, eu já vou falar sobre isso, vai perdurar durante todo o restante da história brasileira até o nosso presente, tendo em vista que, muito recentemente, nós tivemos o ressurgimento de maneira mais evidente, mais forte, mais contundente do que a gente pode nomear de uma extrema-direita neofascista. Né? Isso é um fenômeno que tem acontecido no mundo inteiro, de modo geral, mas especialmente na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina. Né? Pensando especialmente no caso brasileiro, a Argentina agora também vem sofrendo com esse fenômeno, digamos, né? Vem sendo impactada por esse fenômeno. Né? Mas voltando aqui a um panorama mais geral, como eu estava dizendo, no primeiro período da história brasileira, desde o período colonial, passando pelo período monárquico até a abolição da escravidão, a gente tem um autoritarismo escravocrata vigente, oficial. A partir da abolição, a gente tem o que eu estou chamando aqui de autoritarismo pós-abolição, e aqui vem o aspecto mais curioso, trágico, né? Eu poderia dizer interessante, mas ele é mais trágico do que interessante. Seria engraçado não fosse trágico, que é o fato de que a partir de 1930, com a Revolução de 30, que a gente começou a estudar ali com um episódio da série Guerras do Brasil, né? Depois eu posso deixar disponível aqui também. A partir de 30 a gente tem, como eu estou dizendo aqui embaixo, o início da formação do Estado Democrático de Direito, com a chamada Era Vargas, que engloba o período de 30 a 45, né? Mas que não deixa de contar com esse viés autoritário muito forte. Na Primeira República, a gente pode entender esse viés autoritário escravocrata quase como uma extensão desse período, né? Porque é um período muito curto que vai da abolição da escravidão até 30, né? É o pós-abolição, aqui a gente poderia dizer, né? Realmente, como está dizendo aqui o título. E o autoritarismo ainda tem muita força e a democracia brasileira ainda até 30 aqui é muito frágil com as eleições de voto não secreto, com voto de cabresto, tudo aquilo que a gente já discutiu em sala, né? E a partir de 30, a gente tem esse início da formação do Estado Democrático de Direito, mas marcado também pelo viés autoritário na política. Basta lembrar que aqui, de 37 a 45, a gente tem uma ditadura instaurada pelo Getúlio Vargas e que é, em si, né, prenhe, carregada de autoritarismo. Uma ditadura é essencialmente um Estado autoritário, certo? Ok. Passamos então pelo período democrático, que vai ali de 46 até 64, dentro dessa perspectiva do início da formação do Estado Democrático de Direito. Mas, como eu estou dizendo aqui, carregado com esse viés autoritário na política, e que não surpreendentemente, desemboca num golpe civil-militar em 64, instaurando uma ditadura militar de 21 anos de duração. De 21 anos de duração. Aqui eu esqueci de colocar,
vai até 1985. Então, vejam, o autoritarismo ele perpassa toda a história brasileira, da colônia até o final da ditadura militar. Tá dando um salto aqui. Da colônia até, ó, tá pulando. Da colônia até o final da ditadura militar. Certo? Na sequência, a gente tem um novo período democrático, que vai de 85 até os nossos dias, né? Mas, como eu estava dizendo lá no início, ainda embebido, né? Ainda carregado dessas tintas do autoritarismo, o que ajuda a explicar decisivamente esse ressurgimento da extrema-direita neofascista, como eu estava argumentando aqui antes, que não por acaso em alguma medida, ou em ampla medida, em alguns casos em amplíssima e larguíssima medida, defensora do período da ditadura militar. Certo? E chegamos aqui ao nosso presente. Então, voltando para terminar aqui esse vídeo, que era para ser curto, já não está tão curto assim, a gente tem a história brasileira perpassada, mas tá difícil isso aqui, perpassada por um viés autoritário. Deixa eu vir aqui mais fácil. Ó. Então a gente tem a história brasileira atravessada do início ao fim por esse aspecto do autoritarismo, seja o autoritarismo escravocrata, seja esse autoritarismo pós-abolição, mas a partir de 30, esse é o destaque, né, que a gente tem que dar, a gente tem o início da formação do Estado Democrático de Direito no Brasil, mas que vai lutar constantemente com esse viés autoritário e vem lutando contra ele até o nosso presente. Beleza, pessoal? Essa é uma introdução a essa linha do tempo, ok? Abraço para vocês. Nos vemos em sala de aula ou em outros vídeos por aqui. Tchau.